mode. E aí, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, boa noite para quem está acompanhando o evento aqui no Brasil, boa noite para quem está acompanhando aí o evento em Portugal. Quero agradecer a audiência de vocês, a gente tem aí uma galera bem bacana participando do evento, de todas as sessões. Para quem não conhece, essa é a quarta edição do 24 Horas de PES, a edição aí da língua portuguesa. Então a gente tem aqui apresentações do pessoal do Brasil, apresentação do pessoal de Portugal, tá? É um evento organizado pelo PES. Para quem não conhece o PES, sinta-se à vontade em entrar no cyclepass.org, porque é muito bacana, tem muito material interessante sobre SQL Server. Não tem somente esse evento, tem um maior evento aí de SQL Server, reunindo os principais representantes aí dessa tecnologia no mundo, que é o PES Summit. Temos também aí alguns eventos gratuitos que estão para acontecer ainda esse ano, vou falar deles um pouquinho para vocês mais para frente. Bom, eu quero também agradecer aos nossos patrocinadores, tá? É lógico que tem muita gente interessada em ajudar num evento desse tamanho e a ajuda dos patrocinadores ela é essencial. Ela faz com que o evento tenha muito mais peso do que ele já tem e eu tenho certeza que se você não utilizou ainda nenhuma ferramenta dos nossos patrocinadores ou se você ainda não fez nenhum treinamento no Pluralsight, por exemplo, com certeza você terá essa oportunidade, porque aí no final do evento teremos sorteios de algumas licenças da Apex, do Simple Sentry, algumas ferramentas da Redgate, teremos aí também sorteios de assinaturas do Pluralsight. Tá, então eu peço que no final da apresentação vocês fiquem um pouco mais aí, participem da pesquisa, preencham o formulário com a sua opinião. É sempre legal a gente saber se vocês gostaram, o que vocês não gostaram e o que a gente pode melhorar para a nossa próxima edição. Bom, além do 24 horas do PES, a gente também tem aí dois eventos de língua portuguesa. Nós temos aí no próximo final de semana, né, no próximo sábado, lá em Brasília, o Sickle Saturday de Brasília, 469. Se você é da região, se você não é da região, mas tem como se locomover e como chegar, aproveita. É um dia inteiro, um sábado inteiro, com grandes nomes aí da tecnologia no Brasil, falando sobre SQL Server, compartilhando experiência, fazendo network. É um evento muito bom, muito legal. E quero que vocês participem. Também em fevereiro de 2016 teremos aí o Ciclo Saturday de Lisboa, tá? Então se você também tem a possibilidade de participar, não deixa de comparecer, vale muito a pena mesmo. Tá? Bom, eu quero agradecer a todos pela presença, quero desejar aí que vocês aproveitem a sessão. A gente vai ter uma sessão sensacional com o Thiago vai falar aí muito sobre o DataZen e eu vou passar a tela para ele, para que ele possa começar a apresentação. Thiagão, é com você, cara, estou te passando aí a apresentação, fica à vontade, obrigado pela participação e boa sorte aí. Beleza, valeu. Vamos iniciar aqui. Vou dar alguns segundinhos até todo mundo conseguir enxergar a minha tela. Eu acho que por agora já deve estar ok. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite. Eu sei que às vezes é difícil acompanhar tantas sessões assim ao longo do dia e sabendo ainda mais que amanhã tem mais, então agradeço a todo mundo que está online assistindo agora ao vivo e quem está assistindo gravado também. O tema que a gente vai abordar hoje aqui é um pouquinho sobre o DataZen. Vou comentar um pouquinho sobre sua arquitetura, o que está para vir pela frente aí também, porque tem algumas dúvidas relacionadas a isso. E vamos focar também na parte de desenvolvimento, né? Ou seja, como é que eu crio ou como é que funciona isso? O que tem de objetos ou de painéis? O que eu posso fazer com essa ferramenta? Bom, meu nome é Thiago Zavascki, eu trabalho hoje para a Microsoft Brasil,
como engenheiro de suporte da área do Premiere. Minha especialidade basicamente é Business Intelligence, então trabalho com diferentes produtos aí, Análise Service, Reporting Services, Integration Services, Data Quality Services, uma série de outros produtos de análise de informação, Machine Learning, então essa é a minha área de especialidade. Eu costumava ser um MVP de SQL Server também, né, até ser contratado, então aí alguns bons anos atrás. E eu tive a oportunidade de terminar também meu mestrado em informática aplicada, na área de reconhecimento de padrões lá pela PUC do Paraná. Então, esse aí tem os meus contatos, se alguém quiser perguntar alguma coisa depois da sessão, está assistindo gravado, não tem problema, eu sou bastante acessível, então se alguém tiver alguma dúvida depois, basta perguntar. Então, basicamente, o cara que a gente vai conversar hoje é o DataZen. Então, basicamente, o que é o DataZen, né? O DataZen ele foi basicamente uma empresa que foi comprada pela Microsoft no início desse ano, né? Ele é basicamente uma ferramenta que serve como um repositório de indicadores e de dashboards. O foco principal que essa ferramenta ela foi concebida foi para entregar relatórios ou reports ou dashboards, no caso, focando em dispositivos móveis. Então, hoje nós temos aplicações para os principais dispositivos móveis da aplicação do DataZen, então convido vocês, por exemplo, agora a baixar a aplicação do DataZen nos seus smartphones ou tablets. Você vai perceber que seja ele um smartphone com Android, com iOS ou com Windows Phone, a gente vai ter esses aplicativos nativos para ele. Temos para Windows e também é possível acessar ele via browser. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso na sequência. Então, uma ressalva que eu faço aqui essa parte de arquitetura que a gente vai ver na sequência, ela é como a arquitetura é hoje. Então, o DataZen a gente já anunciou que ele vai ser integrado ao Reporting Services 2016 nas próximas versões. Então, depois eu até vou comentar um pouquinho mais sobre isso, mas só fazendo aí uma ressalva que isso é a arquitetura de como ele é hoje. Então, que é basicamente a mesma arquitetura que nós tínhamos antes da compra, inclusive, da Microsoft, da DataZen pela Microsoft. Então, primeira coisa que a gente precisa ter na cabeça, ele foi criado com o objetivo de entregar informações, principalmente em dois formatos, indicadores e dashboards, e ainda com foco em dispositivos móveis. Esse é o foco do DataZen. Então, continuando, vamos dar uma olhadinha um pouquinho nos elementos que compõem esse produto. Então, aqui tem uma imagem da documentação mesmo do DataZen. Eu colocaria algumas coisas a mais aqui, como, por exemplo, o Windows 10 também é suportado, né, como aplicação de visualização. Então, se você entrar na Store, na loja do Windows 10, do Windows 8 ou do Windows 8.1, 8.1 Update, vocês vão encontrar a aplicação de visualização do DataZen. Por enquanto, a gente ainda está falando de aplicações para o consumo, né, desses relatórios, desses dashboards e indicadores que a gente está visualizando. A gente ainda não está falando de nenhuma aplicação para criar esses relatórios. A gente vai ver depois na sequência. Então, a gente tem isso disponível para os tablets da Apple, para tablets que rodam no sistema operacional Android e o que roda para os dispositivos com Windows Phone. O Windows Phone 10, Mobile 10 ainda não foi lançado, mas ele vai ser compatível também. Então, hoje a gente tem esse grupo de aplicativos para consumir essas aplicações. Ah, tá, Thiago, mas e se eu tiver um BlackBerry e eu não consigo acessar o DataZen? No BlackBerry você não vai ter uma aplicação nativa, mas como os relatórios eles são renderizados em HTML5, então você consegue, por exemplo, acessar via browser. Seria uma forma, por exemplo, de acessar em algum dispositivo que não tenha a aplicação nativa. Mas hoje a grande maioria é um desses três sistemas operacionais móveis. Basicamente isso. Uma das grandes vantagens é que se o criador do dashboard permitir, tem algumas configurações de segurança, você consegue para o
o consumo no seu dispositivo móvel ele ser feito, por exemplo, em modo offline. Então, se você estiver rodando o celular ou o tablet em modo avião, aquele que não tem nenhum tipo de conectividade, ainda assim você conseguiria navegar nos dados, porque ele poderia manter um cache dessas informações dentro do celular. Obviamente isso é configurável. Então, por exemplo, imagine ambientes mais seguros, aqueles que vocês querem ter garantia de que somente quem tem acesso à informação e que está realmente vinculado à corporação ainda pode ter acesso à informação. Por exemplo, um ex-funcionário não poder ter acesso e assim por diante. Então você pode ativar um método que ele não faz o cache no dispositivo móvel. Então ele tem que fazer essa autenticação contra o servidor do DataZen e trazer as informações do servidor do DataZen toda vez. A gente vai dar uma olhadinha um pouco melhor como isso funciona. Então, para a criação dos dashboards, a gente tem uma aplicação chamada Publisher. Então a gente tem uma aplicação chamada DataZen Publisher. Atualmente, essa aplicação ela está disponível para os sistemas operacionais Windows 7, Windows 8, 8.1 e Windows 10. Do 8 em diante, nós temos uma aplicação na loja também do Windows chamada DataZen Publisher. Então, apesar do nome ser Publisher, a ferramenta que é a parte de Designer, que é a ferramenta que você utiliza para criar efetivamente os seus dashboards, ela está dentro dessa ferramenta. Então, o Publisher serve tanto para fazer criação quanto publicação desses dashboards. E o Windows 7, como a gente não tem essa loja disponível, a Microsoft terminou a versão final dele agora em outubro, no mês passado, do aplicativo do Publisher para o Windows 7. Nós temos ainda muitos clientes que ainda utilizam o Windows 7 nos seus ambientes corporativos e como isso foi uma necessidade, a gente lançou essa ferramenta que tem basicamente as mesmas funcionalidades do Publisher para o Windows 8 até o Windows 10, a gente tem isso no Windows 7 também, adaptado obviamente para uma experiência de navegação do Windows 7. O DataZen, apesar do que parece, ele não necessita de ter a parte servidora rodando para você conseguir utilizá-lo. Mas como que isso funciona? Se você quiser utilizar somente local o dashboard que você está utilizando no Publisher, basicamente, e com fonte de dados somente oriundas de um Excel, você não precisa ter o server. Então, por exemplo, quero só descobrir o que a ferramenta faz, por exemplo, mas não quero criar um servidor porque vai exigir infraestrutura ou pode demorar mais tempo para eu conseguir, mas eu quero testar essas visualizações, como que seria o resultado final. Você pode tentar tanto acessando o servidor de demos, que já tem as configurações quando você acessa, quando você baixa a aplicação, quanto você usar uma planilha Excel como fonte de dados e consumir ela dentro do seu DataZen Publisher. Ou então, para os cenários realmente corporativos, aqueles que vocês vão precisar de atualização de dados e consumem aplicativos móveis efetivamente, aí realmente você vai precisar ter o DataZen rodando do lado do servidor. A gente já vai conhecer um pouquinho melhor o que roda do lado do servidor, e eu só faço mais uma ressalva que o Windows Server 2012 R2 também seria suportado aqui. Essa imagem é uma imagem um pouquinho mais antiga, mas é basicamente para dar uma ideia para vocês. Eu não vou meter em cada ponto que tem aqui, mas basicamente é só para indicar que tem uma parte do DataZen que roda do lado do servidor e que a gente precisa se preocupar com isso também. Então vamos dar uma olhadinha agora um pouco em como que é essa arquitetura do DataZen. Lembrando aquilo que eu já comentei com vocês, né? Essa arquitetura do DataZen ela é válida hoje. Quando a gente entrar com o DataZen para o SQL Server 2016, atualmente no CTP público que nós temos, que é o CTP 3, SQL 2016, isso não está integrado ainda. O Reporting Service que está lá tem melhorias em relação à versão anterior, né? Mas ainda não tem a parte integrada do DataZen. Mas a gente tem já algumas imagens de como isso vai ficar e no final da apresentação vou mostrar para vocês. Então hoje um pouquinho da arquitetura do DataZen é alguma coisa parecida com o que a gente tem aqui. Então num cenário que eu tenha, por exemplo, todos os meus serviços do DataZen que a gente vai conhecer na sequência instalados no único servidor, eu poderia ter um servidor que está sendo representado por esse DataZen Server. A segunda linha tracejada na vertical aqui indicaria, por exemplo, a fronteira com a internet, né?
E a grande sacada aqui é que o DataZen Server ele expõe através de um website, as APIs, uma API REST, basicamente, que é a API que todas as aplicações de visualização consomem. E, por exemplo, a grande vantagem é que você pode consumir o dado no teu celular, você estando na rua usando a tua conexão 3G. Obviamente, esse DataZen Server, as aplicações web que estão nesse teu DataZen Server, elas vão ter que ser expostas na internet se você quiser esse comportamento. Ah não, Thiago, eu estou só dentro da minha intranet, tem como acessar isso? Tem. Ou você vai acessar de um Wi-Fi dentro da sua corporação, que já te dá acesso corporativo ao servidor, ou então você pode usar algum tipo de mecanismo de VPN. A maioria dos sistemas operacionais modernos de celulares permitem vocês fecharem uma VPN com a corporação de vocês, e aí o celular vai entender como se estivesse na mesma rede do DataZen Server, e deve funcionar de maneira bem tranquila. O DataZen Server ele permite várias formas de autenticação. A mais comum que a gente acaba vendo nos clientes que estão utilizando é a autenticação baseada no Active Directory, né, no AD. Porque aí toda a gestão de segurança dos usuários, quem faz é o AD. Então garante lá que as últimas X senhas não são iguais, garante o mínimo de complexidade, garante a troca periódica das senhas. Então a gente acaba, em geral, utilizando esse mecanismo do Active Directory. Tem outras formas de autenticação também. Há uma que é chamada de default, a padrão. O próprio DataZen Server quem faz a gestão de usuários e de senhas. Eu posso criar uma customizada onde eu crio o meu mecanismo de autenticação, então dá um pouco mais de trabalho. E outra possibilidade é através de ADFS, né, que aí é como se fosse uma ponte para o teu AD on-premises, mas para você conseguir acessar isso de algum ambiente externo. Então aí a parte de Data Access, aí só para representar que o servidor do DataZen precisaria de conexão, de acesso às fontes de dados também. Então, por exemplo, se você quer que o servidor do DataZen de tempos em tempos atualize um conjunto de dados para que as aplicações mostrem dados atualizados, você precisa, às vezes parece meio óbvio, mas é importante frisar, que o servidor do DataZen precisa de acesso nos servidores onde os dados estão. Então, se você tem um sistema lá, o LTP, um sistema transacional, o servidor do DataZen vai ter que ter acesso a esse servidor. Então, eles têm que se preocupar se não tem regras de firewall que precisam ser verificadas e assim por diante. Tem que garantir que ele consiga fazer este acesso. Beleza? Então, aqui o panorama mais geral. Entrando um pouquinho mais fundo dentro da arquitetura do DataZen, hoje isso novamente, né? A gente tem alguns serviços que rodam lá dentro. Então, o principal deles é o que a gente chama de serviço core, ou core service. Ele basicamente é o que armazena todos os objetos que vocês têm dentro do DataZen. Então, ele contém principalmente o repositório de dados. Hoje, o repositório de dados que é usado pelo DataZen é um NoSQL conhecido como RavenDB, que isso deve mudar, né? A gente ainda não tem isso publicamente, mas é bastante justo a gente estimar que a gente vai utilizar o SQL Server na sequência ao invés de utilizar o RavenDB como repositório dos objetos, né? Assim como a gente já utiliza o SQL Server como repositório do Reporting Services hoje, é justo a gente pensar que vai ser da mesma forma com que é hoje, né? Então, o Core Service ele é o coração hoje do serviço do DataZen. Então, ele armazena todas as informações. Outro serviço que é bastante importante é um serviço que a gente chama de Data Acquisition Service. Então, imagine o seguinte cenário. Nós temos o servidor do DataZen, nós temos algumas possibilidades de acesso a dados por parte do servidor do DataZen. Quando você está navegando num dashboard, você pode pegar o dado que está feito o cache dentro do servidor do DataZen, ou usar o DataZen simplesmente de uma ponte para ele ir na fonte de dados original. Então, o fato de você usar o DataZen somente como uma ponte te permite ter relatórios com dados mais atualizados. Talvez não seja a forma mais otimizada de fazer o consumo ao dado, mas e também gera um maior estresse, principalmente em questão de uso de CPU sobre o servidor, fazer isso, mas é possível. Então, assim, por questões de performance, em geral, a melhor forma é que os dados
venham para o servidor do DataZen e fiquem cacheados dentro do servidor do DataZen. A gente vai ver que tem estratégias para o cache também, mas isso é na sequência. E tem um serviço que é responsável por verificar todos os agendamentos de atualização de dados que vocês configuraram e conforme esse agendamento acontece, ele vai nas fontes de dados originais, executa as consultas que precisam serem executadas para alimentar os data views que você criou e traz o cache e armazena o cache dentro do Core Service. Então, para isso, basicamente, que serve esse Data Acquisition Service. Tem um outro serviço que se chama Rendering Service, que ele basicamente faz o seguinte, ele vai ver todos os dashboards que vocês fizeram a publicação para dentro do servidor e vai gerar aquela imagenzinha, um thumbnail, uma miniatura do dashboard para que na hora que você estiver navegando usando um dispositivo móvel, usando um tablet ou a web, que fique um apelo visual mais interessante. Né? Então é para isso que serve esse serviço. E tem a parte das Web Applications. As Web Applications existem basicamente 3. Uma que a gente chama de Web API, aquela que eu comentei, que é baseada em REST, que basicamente todas as aplicações clientes se conectam. Então, todas as aplicações clientes, Windows Phone, iOS, Android, utilizam essa API para recuperar as informações. Outra aplicação é o painel de controle, que apesar de se chamar Control Panel, da forma com que o DataZen foi concebido, muitas das atividades, mesmo da pessoa que está criando os dashboards e os indicadores, ela vai precisar acessar esse Control Panel, então ele não é só para administração geral, por exemplo, indicadores e os acessos a dados, da forma com que foi concebido, eles precisam ser criados no Control Panel. É assim que é hoje. E outra aplicação que é o Viewer, que é um cliente para consumir os mesmos dashboards e KPIs, só que dentro do browser. Então, basicamente é isso. Então, num cenários mais concorrentes, a gente precisa lidar com aqueles dados de alguma forma um pouco mais interessante. A gente vai ver isso no próximo slide, que é a parte de topologia. Mas, por enquanto, outra coisa que eu queria comentar com vocês é a parte de segurança. Então, você fala assim, pô, Thiago, mas a gente está trazendo dados que são confidenciais, são sigilosos. Às vezes é um dado que está indo para a mão do meu diretor, ou que está indo para a mão do meu superintendente, supervisor e assim por diante, e não é um dado que deveria ser público. E se eu estou com essa informação no meu celular, qual o nível de segurança que eu tenho? Então, é o seguinte, todas as informações que são armazenadas no browser, aí no caso, isso não é válido, a gente já comentou a parte do browser, mas toda a parte das aplicações de visualização, sejam elas o próprio publisher ou as outras aplicações dos dispositivos móveis, todo o dado que está armazenado nelas, ele está criptografado. Isso é bastante importante. Então, todo o dado que está armazenado, ele está criptografado. Então, não teria como alguém ter acesso aos dados, mesmo que eles estivessem armazenados dentro do dispositivo móvel. As aplicações de dispositivos móveis ainda dispõem de um outro mecanismo de segurança, que é um PIN, que por padrão não está ativado, mas você pode ativar um PIN para o acesso àquele aplicativo. Então, imagina assim, que a pessoa não tem senha no celular, ou então deixou o celular desbloqueado, se alguém for acessar a aplicação do DataZen, ainda assim vai ter que desbloquear com um novo código. Então, outro mecanismo de segurança. A comunicação, eu já comentei com vocês, né? Então, a gente entrega a comunicação com os clientes através das aplicações web, certo? Então, é justo a gente considerar que toda essa comunicação ela vai estar acontecendo por padrão via HTTP. O HTTP no porta 80 não é criptografado. Então, assim, para a gente garantir que a comunicação entre os clientes e o servidor do DataZen ocorra de forma segura, a gente precisa criar lá um certificado dentro do servidor do IIS, né? Lembrando, a arquitetura atual do DataZen, a gente precisa ter um IIS onde essas aplicações web são publicadas. E aí, garantir o mecanismo e liberar, obviamente, a 443 para a gente poder fazer a comunicação segura entre as aplicações. Mas, assim, dado que a gente se preocupe com esses pontos, toda a comunicação e o armazenamento dos dados, eles passam a ser de forma criptografada. Então, quanto à questão de segurança de dados, vocês podem ficar bastante tranquilos quanto a isso. Okay? Inclusive, dentro do próprio servidor do DataZen,
o RavenDB que é utilizado atualmente, quando ele está armazenado, os arquivos de armazenamento deles, eles também estão criptografados. Inclusive, é bastante importante que durante a instalação do DataZen ele vai te dar uma chave de criptografia, que você guarda essa chave de criptografia, porque se vocês precisarem fazer um restore da database, vocês vão precisar dela no servidor novo que vocês estão fazendo o restore. Ok? Então, a parte de topologias é uma coisa bastante importante, porque é o seguinte, primeiro, todos os serviços podem ser distribuídos, com exceção do Core Service. O Core Service ele não pode ser distribuído, então assim, ele continua sendo o único ponto que não é distribuído, mas assim, em instalações que precisam de grande volume de acesso, em geral, os serviços que acabam sendo mais requisitados são os serviços de cache, né? Imagine que o servidor do DataZen está armazenando esse cache dentro dele. Por padrão, se você não distribuir isso, ele vai armazenar tudo isso no próprio RavenDB dentro do serviço de core, do Core Service. No entanto, se vocês quiserem distribuir o cache, é possível, mas aí vocês vão ter que contar com alguma solução externa de cache. Então, lembrando, novamente, isso é como é hoje, né? A gente ainda não tem nenhuma informação pública de como vai ser com o 2016. Provavelmente ele vai seguir a mesma arquitetura de scale-out que a gente tem hoje do Reporting Services, mas isso só quando sair a primeira versão que a gente vai poder, de fato, confirmar. Então você pode usar um cache Redis, Memcached ou Azure Cache, se você quiser distribuir isso, distribuir o cache. Na parte do Web Instance, você pode criar, instalar os serviços web, na verdade as aplicações web em vários servidores de IS, né? E com isso fazer com que todos essas aplicações web elas são stateless, né? Então, independente de onde o cliente apontar, qual dessas aplicações web ele apontar, sempre vai ter a mesma informação porque ele vai requisitar do servidor do DataZen. Então, assim, você pode ter várias instâncias web. E é melhor, e em geral, sai mais barato, ter várias máquinas pequenas web na ponta do que você ter uma máquina muito grande, né? Porque você ia acabar restringindo o número de CPUs e memória que você tem na máquina. Então, às vezes, várias maquininhas pequenininhas de 4 ou 6 GB de RAM é melhor, às vezes, do que você ter uma máquina maior com 32, 64, 100 GB de RAM, por exemplo. E outra coisa que é importante, para fazer o balanceamento de carga entre essas web instances, ou seja, o nome com que as aplicações vão se conectar efetivamente, seja via hardware, seja via software, para fazer esse load balancer, ele é externo à solução. Então, vocês precisam implementar alguma com F5 ou com NLB do próprio Windows, mas você necessita fazer com que ele seja separado. Beleza? Então, dando continuidade aqui. Então, a gente abordou nessa primeira parte a parte de arquitetura, então, né, como ela é hoje, como ele armazena, a parte de segurança e tal, mas e se eu quiser fazer a criação desses meus dashboards, desses meus KPIs? Então, lembra que eu comentei o tal do Control Panel, que ele vai fazer parte tanto quando vocês estão criando, administrando o servidor em si, quanto vocês estão criando alguns outros objetos. Então, um dos objetos que vocês obrigatoriamente vão precisar criar usando esse Control Panel, ou esse painel de controle, são os indicadores. Então, basicamente, eu vou abrir aqui para vocês, né? Vou dar um segundinho só para atualizar a tela de vocês. Então, eu tenho um servidor de DataZen aqui. Para acessar a aplicação do Control Panel, é basicamente a URL, né, que vocês estão fazendo o acesso, /cp. Então, a URL que pode ser o que o Load Balancer está entregando para vocês, ou o IP do servidor diretamente, /cp, vocês vão cair numa tela parecida com essa daqui. Existe um usuário que vocês configuram a senha dele quando estão instalando o DataZen, que é um usuário bastante especial. Como se fosse o usuário SA de um banco de dados SQL Server, é o usuário admin para o DataZen atualmente. Então, esse cara, ele tem poderes administrativos bastante grandes. Então, ele consegue, basicamente, executar qualquer ação dentro do teu servidor e acessar qualquer informação dentro do teu servidor do DataZen. O primeiro conceito aqui que é importante a gente ter é o conceito de hub.
Então, todos os KPIs e dashboards que vocês criarem, na verdade, vocês criam e colocam ele dentro de um container maior chamado um hub. E toda a gestão de segurança ocorre dentro desse hub. Então, por exemplo, eu quero colocar informações a mais, mapas customizados, por exemplo, eles sempre estão associados a um determinado hub. Nesse meu caso, nesse servidor aqui, ele é um servidor apenas de demonstração, né? A gente não tem nenhum dado produtivo. Então, eu tenho aqui um único hub chamado Hub, né? Bastante criativo aqui, onde eu posso fazer a criação de usuários e adicionar esses usuários a esse hub. Perceba essa parte superior esquerda que é cinza mais escuro do fundo. Todas essas opções, elas são disponíveis apenas para o usuário admin. E uma limitação que a gente tem hoje é que a gente não consegue dar esse tipo de permissão, a permissão que o admin tem, para outras pessoas, pelo menos na versão atual. Então, por isso que eu digo, a conta de admin é uma conta bastante poderosa. Se você acessar com outro usuário o Control Panel, é possível? Desde que você tenha as permissões de acesso a um ou mais hubs. Quando vocês acessarem com um usuário que tem permissão a um ou mais hubs, essa parte inferior esquerda, cujo fundo é cinza mais claro, vocês vão ter acesso a todos os hubs que vocês têm acesso. Só clicar nessa setinha preta aqui, e ele vai trazer a listagem com todos os hubs que você tem permissão. Nesse caso, eu sou admin, tenho acesso a tudo, mas eu só tenho um único hub criado. Para criar um indicador, um KPI, a gente clica aqui em KPIs, ele vai direcionar isso para a página que a gente vai fazer esse acesso. Por padrão, logo de cara, vocês não vão ter esses grupos aqui que estão nesse cinza mais escuro. Para colocar os KPIs dentro de um hub, a gente precisa criar um outro container, que a gente chama de KPI Group. Por que isso? Primeiro, por questão de organização, e segundo, que todos os indicadores que vocês criarem, eles vão precisar estarem associados a um KPI Group, porque o KPI Group é que armazena as informações da string de conexão do servidor que você vai trazer as informações para aquele indicador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um novo grupo aqui, né? Para a gente associar esses nossos indicadores. Eu vou criar aqui, por exemplo, um grupo chamado 24 HOP, né, Hours of Pass. Vou colocar aqui em inglês mesmo, isso aqui não importa tanto. Esse meu ambiente, ele tem eles são várias máquinas, na verdade eu tenho uma máquina com SQL Server que se chama BISQL. Eu vou colocar catálogo inicial aqui só para efeito de demonstração, vou deixar a master mesmo. Vou configurar aqui, deixar a conta de SA, não tenho nenhuma conta especial, mas obviamente o recomendado é que vocês utilizem uma conta que só tenha permissões de leitura nas tabelas ou nas views que esse indicador vai precisar acessar para mostrar a sua informação. Na verdade, que esse grupo de indicadores vai precisar para fazer isso. Né? No meu caso, eu não tenho criptografia aqui para esse cara e vou fazer um teste de conexão. Beleza, está funcionando, posso dar Next. E para a próxima parte, aí eu vou dizer o quê? Quem dos meus usuários vão ter acesso a esse KPI Group para acessar as informações deles. Então, se você der permissão aqui, por exemplo, para everyone, significa o quê? Que qualquer pessoa que tenha alguma permissão de acesso nesse hub, ele vai conseguir visualizar esses KPIs. Eu, no meu caso, por efeito de simplicidade, vou liberar para ele. Eu tenho duas opções para isso. Eu posso dar permissões diretamente em usuários ou para grupos de usuários. Nessa versão, a gente não suporta ainda grupos do Active Directory, mas a gente vai suportar com o Reporting Service 2016. Essa é uma outra dúvida bastante comum. Vamos dar para everyone a permissão. Então ele criou um novo grupo aqui para mim. Para eu criar um novo indicador dentro desse grupo, é sempre por aqui, pessoal, sempre pelo browser. Vou criar em Create New KPI. E aí ele já vai para uma tela mais direta, ele não vai me perguntar de onde quer vir a informação, esse tipo de coisa. Ele vai me perguntar informações como o nome do KPI, qual que é o formato do dado que vai ser mostrado, qual que é o valor que vai ser mostrado. Então, todas essas propriedades aqui na direita, elas podem ser manuais, né? Ou seja, você imputar o valor manualmente, ou você pode configurar elas através de uma consulta. E essa consulta, essa query, é uma query que vai associado àquele banco de dados que você configurou quando criou o KPI Group. Aqui eu criei ela apontando contra uma base SQL Server, mas poderia ser Oracle, poderia ser um Analysis Service, poderia ser alguma outra database. Não precisa necessariamente ser contra um SQL Server. Então, por exemplo, se eu vier aqui colocar um valor texto, por exemplo,
Thiago, o KPI aceita isso também, não precisa ser valores numéricos. Obviamente que as outras colunas aqui de trend e tudo mais não vão fazer sentido quando vocês utilizarem indicadores que sejam texto, certo? Então, por exemplo, eu posso vir aqui executar uma query. No momento que vocês colocarem para executar uma query, ele troca a opção aqui do lado para fazer a definição de query. Lembra que eu comentei do serviço de Data Acquisition Service? Ele vai respeitar esses agendamentos de dados que vocês estão criando quando estão, por exemplo, criando um KPI ou quando estão criando uma visualização de dados, um data view, que vai ser consumido num dashboard na sequência. Então, você pode fazer a configuração, por exemplo, eu quero que a cada 30 minutos esse serviço de Data Acquisition vá na minha fonte de dados, execute a consulta e armazene o resultado aqui para mim. Então, é uma possibilidade. Então, assim, esses dados são lidos de uma data warehouse que são alimentados uma vez ao dia, por exemplo, na janela noturna. Faz sentido eu deixar atualizando a cada 30 minutos? Não, só vou gastar recurso computacional para isso. Então, poderia fazer com uma janela maior. No meu caso, vou deixar bem simples mesmo de propósito e vou deixar ela como one time. Vou fazer aqui, por exemplo, o select mais avançado que vocês já viram na vida de vocês e vou fazer select 10.000. Ou seja, ele vai me retornar uma coluna, o valor aqui não precisa. Posso fazer um preview, ele vai executar essa consulta e vai me mostrar qual que é o resultado. Lembrando, se isso daqui é uma consulta que vai alimentar um value de um KPI, ele precisa que o valor seja único. Então não adianta retornar um conjunto de valores aqui. Vou fazer um update. Então tá lá, ele já está trazendo esse meu dado. Vou trocar o nome do indicador e vou colocar aqui, indicador 24 hours of pass, ok? O objetivo, se eu setar ele vai colocar, ele também vai, você pode colocar uma query, um valor manual, que define um valor único, que ele vai usar de comparação com esse valor, no meu caso atualmente 10.000, para mostrar qual que é o percentual que ele está acima ou abaixo daquele cara. Então, por exemplo, você usa isso para determinar o objetivo efetivamente. Então, no meu caso, nesse aqui eu vou deixar manual. Então, se eu colocar que meu objetivo é 15.000, significa que eu estou o quê? 33% abaixo de 10.000. Uma coisa que é importante notar aqui é que ele faz alguns arredondamentos desse percentual aqui, tá? Então, se for casas, por exemplo, 0,01%, ele não vai mostrar isso, ele provavelmente vai mostrar 0%. Então, se atenham a isso. Se esses valores quebradinhos são muito importantes, esse valor de diferença, o que eu posso recomendar é ou colocar num dashboard separado, ou então criar um KPI cujo valor é esse valor quebradinho já da diferença. Entendeu? Então isso é bastante importante. O status vai basicamente determinar qual que é a cor do indicador. Então aqui no nosso caso, vamos colocar, por exemplo, que está amarelinho, a gente está 33% abaixo. Tá, Thiago, pode ser dinâmico? Pode. A única atenção que a gente precisa ter aqui é que a query precisa retornar 1, 0 ou menos 1. Se ela retornar 1 vai ser verdinho, 0 amarelo e menos 1 vermelho. E por fim, para a gente finalizar essa parte de indicadores, eu tenho a parte de tendência, que pode ou não ser utilizado, porque para alguns indicadores faz sentido, para outros não. Então você pode colocar algumas informações que vão aparecer na parte inferior do indicador, que é para mostrar, por exemplo, a evolução desse meu indicador. Por exemplo, se for um indicador de vendas, ou de acessos, ou de alguma coisa assim. Você pode setar de forma manual, ele ajusta isso proporcionalmente, né? Então vocês podem alterar isso. Então, por exemplo, se você colocar um valor muito elevado, ele simplesmente vai fazer proporcional, então todos os outros vão ficar praticamente zerados. Ou pode resultar do resultado de uma query também, e essa query aí, obviamente, deveria ser um conjunto numérico para ser plotado. Então, aí é um select que retorna mais do que um valor. Eu vou deixar assim, que é só para efeitos de demonstração, vou fazer um create, e ele vai me aparecer isso dentro do meu grupo. Está aqui, o indicador 24 horas de PES. Eu posso também reorganizar esses meus grupos para que as aplicações que forem fazer o acesso apareça na frente alguns indicadores ou não. Então, por exemplo, se eu redirecionar isso aqui e colocar para cima, significa que os indicadores do 24 horas de PES vão aparecer primeiro que os demais. Ok? Então, basicamente, aqui a gente viu a parte superficial sobre indicadores. Eu posso criar sub-KPIs, que são KPIs criados da mesma maneira, mas que só vão ser mostrados quando você acessar o KPI Pi na aplicação que você estiver consumindo e assim por diante. Mas vamos seguir aqui.
Outra coisa que vocês precisam garantir a criação feita pelo Control Panel, antes de criar o dashboard efetivamente, são dos meus data sources. Então, basicamente, eu preciso criar, cadê aqui data source? Eu preciso criar uma conexão, que é basicamente uma connection string com algum determinado servidor, e aí depois eu preciso criar qual que é o select, como se fosse um dataset do reporting service, que a gente chama de data view, que basicamente é um objeto que a gente vai usar como fonte de dados quando estiver fazendo a criação dos dashboards. Eu ainda acho que é um pouco esquisito criar isso aqui e não no publisher direto, mas é como a ferramenta foi concebida. Isso deve, ao longo do tempo, ser alterado para ser feito dentro do próprio publisher. Então, você poderia vir aqui criar uma nova conexão de dados. No meu caso, eu vou conectar naquele mesmo servidor SQL Server que eu mostrei para vocês. Eu não vou executar nenhuma query aqui dentro mesmo, é só para mostrar como isso funcionaria para vocês. Só vamos testar a conexão se está ok. Next. Deixar everyone. Uma coisa que é importante, por que eu preciso da permissão no meu Data Connection? Porque é o seguinte, como usuários vão criar dashboards na sequência, você precisa dizer quais usuários vão conseguir enxergar essa visualização de dados, esse conjunto de dados, para utilizar nos seus dashboards. Então, vou entrar aqui na minha conexão que eu acabei de criar, que eu chamei de SQL, e vou criar o que a gente chama de um novo data view. Um data view, sim, que é um comando select, que aqui eu posso determinar qual que é a frequência com que ele vai ser atualizado. Posso determinar também se ele vai ser possível fazer cache desse dataset específico, ou desse data view específico, dentro da minha aplicação cliente. Então, vou lá, select, né, qualquer coisa assim, select 24 hops só para identificar ele. Posso colocar a frequência com que ele vai ser atualizado, então vou colocar aqui, por exemplo, diariamente, ocorre todo dia, 1 da manhã, e salvar. E aí meu select vai ser select 30 mil, sei lá, só para ilustrar uma consulta aqui. Poderia colocar um nome para ele, né? Então aqui, por exemplo, o valor, um valor específico, e vou dar next. Finish. E beleza. A partir desse momento eu acabei de criar o meu objeto DataView e no meu Publisher, que é a minha ferramenta de criação de dashboards, eu vou poder utilizar esse meu DataView. Então, o Publisher, como eu falei com vocês no início da apresentação, ele é uma aplicação da loja do Windows, então eu tenho ele aqui já aberto. Esses dashboards que vocês estão visualizando, na sua maioria, eles são do servidor de demos do DataZen, então assim que você instalar, ele já vem com essas credenciais que vocês podem selecionar para mostrar. No meu caso aqui, o que eu vou fazer? Ele está atualizando as informações, né? Percebam que ele já trouxe aqui as informações do 24 horas de PES, o indicador que a gente acabou de criar, ele já trouxe essa informação, né? E agora eu vou fazer a criação de um novo dashboard. Lembra que eu falei que a gente não precisa ter o servidor do DataZen para conseguir usar o Publisher, né? Que é o que a gente está fazendo aqui. Ele pode perguntar, não é bem aqui, mas aqui ele vai basicamente estar perguntando o que para a gente? Se você quer começar num dashboard novo ou se você quer usar um já existente como base. Ele cria uma cópia para vocês trabalharem. Então, basicamente essa aqui é a interface de criação de dashboards. Então, assim, antes de vocês virem para essa tela, o recomendado é que vocês criem no Control Panel os data views que vocês vão precisar utilizar. Mas para efeito de demonstração aqui, eu não preciso criar os data views, porque olhem só o seguinte, se eu vier aqui e adicionar componentes, eu vou colocar alguns gauges aqui, alguns indicadores diferentes aqui, só para vocês terem uma noção desses valores. Ele se adapta conforme vocês estão escalando. Essa visualização aqui é a visualização principal, que a gente chama de visualização master. Eu tenho algumas formas de visualizar isso aqui como sendo aqui um navegador de tempo, que é como se fosse um filtro, que vai filtrar datasets para a gente. Então, o objetivo aqui é mostrar para vocês a introdução de como cria esses dashboards. Obviamente, poderia entrar em méritos mais profundos, mas eu tenho diferentes outros formatos de visualização aqui. Por exemplo, eu tenho mapas. Então, embarcados no DataZen, eu tenho diferentes mapas, inclusive mapas do Brasil. Então, se eu vier aqui nas propriedades e trocar, por exemplo, para um mapa do Brasil,
eu consigo ver esses dados. E percebam que, que ele já está plotando algumas informações sobre esse meu gráfico. De onde que ele está trazendo isso? Aqui na região esquerda, vocês vão ver que eu estou em Layout View. Se vocês clicarem em Data View, basicamente vocês vão ver a visualização por parte de dados associados a todos esses componentes que estão dentro do meu DataZen Publisher, no meu caso aqui do Designer, que é onde eu estou usando para criar isso. E ele cria para a gente tabelas que a gente chama de tabelas simuladas, essas Simulated Tables aqui, ó, que é justamente para preencher esses dados dos componentes para que vocês já possam testar com alguma informação. Esses caras aqui também são interessantes para vocês visualizarem como que é o formato de dados que esses componentes esperam receber. Então, vocês podem usar isso de base para criar as consultas de vocês. Então, conforme você seleciona um componente diferente aqui, ele troca essa região inferior aqui para setar as propriedades efetivas de cada um desses componentes. Tá, Thiago, mas eu quero colocar os meus dados aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui no canto superior direito e selecionar Add Data. Então, a primeira coisa que ele vai perguntar se isso não está configurado é qual que é o DataZen Working Folder. Isso é um diretório dentro da sua máquina, da máquina sua de desenvolvedor, que você vai especificar onde ele vai ficar criando esses objetos temporários antes de publicar para o servidor do DataZen. Então, posso fazer aqui escolher o diretório, vou colocar lá 24 Hours of Pass, beleza? Opa, deixa eu criar um novo diretório aqui, na verdade. Fazer um rename aqui, 24 Hours of Pass, e vamos usar ele aqui como folder, como repositório. E é aqui que entra aquela questão que eu comentei. Se vocês não tiverem um servidor de DataZen para conectar, vocês podem utilizar um arquivo do Excel local, que pode estar num file share ou então na máquina de vocês. No nosso caso, a gente já está pensando no cenário corporativo, a gente vai se conectar no servidor do DataZen. E aí, no meu caso, eu vou conectar nesse meu primeiro IP aqui. Eu posso estar com um publisher ou com as aplicações clientes conectado a vários servidores de DataZen ao mesmo tempo. Aí vocês vão ver misturados os dashboards e os indicadores que estão vindo de ambos os servidores. Em alguns casos isso pode fazer sentido, em outros não. No meu caso, eu estou no servidor que eu estou mostrando para vocês e também estou conectado no servidor de demos do DataZen. Vou selecionar o meu cara. Vocês vão ver que ele vai mostrar aqui, aquela connection string que a gente tinha, se eu tivesse outras da data sources, ele ia mostrar aqui também. Assim que eu selecionar ele vai mostrar todos os data views que eu tenho disponíveis para utilização, desde que meu grau de permissionamento permita isso. Então, vou selecionar, por exemplo, 24 Hours of Pass, vou fazer um import. Ele vai fazer o quê? Dentro desse meu novo dashboard que eu estou criando, ele vai criar uma nova visualização para mim e colocar o resultado daquele data view. Eu posso vir aqui e trocar o nome desse meu relatório aqui do meu dashboard, vou colocar 24 Hours of Pass, vou voltar aqui para Layout View. Posso colocar mais alguns componentes, então a gente tem alguns componentes cujo visual são bem interessantes, né? Vou colocar aqui mais uma map aqui também, para mostrar para vocês. Vou aumentar aqui toda ela, por exemplo. Então vocês conseguem editar isso de tal forma que ele ocupe, por exemplo, toda a região que você possui aqui do DataZen. Se vocês clicarem em Run Preview, vocês conseguem ver o relatório no seu formato live, ou seja, antes de publicar, mais ou menos como é que ele vai se comportar com os dados já reais. Então, por exemplo, eu posso passar o mouse por cima, ele vai me mostrar informações. Se eu vier nesse meu filtro aqui de cima e selecionar informações, por exemplo, 2014, todas as informações que estão associadas ao dataset que eu estou filtrando vão ser filtradas também e mostrar, por exemplo, informações só de 2014, do mês de outubro, por exemplo. Perceba que ele vai trocar todos os valores que estão sendo mostrados aqui na minha tela. Né? Então aqui, por exemplo, 663 mil. Se eu clicar em All, ele vai me atualizar esse valor e vai me mostrar os valores maiores. Por exemplo, 31 milhões nesse caso aqui. Beleza? Eu vou seguir aqui e vou fazer a publicação desse cara dentro do meu servidor do DataZen. Mas antes disso, o que eu queria mostrar para vocês mais duas propriedades que eu tenho aqui. Eu tenho a propriedade de mudar o layout que eu tenho aqui, ou seja, um layout otimizado
para um dispositivo móvel, por exemplo, para um tablet ou para um telefone. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, no meu telefone, quando eu estiver consumindo esse dashboard no meu telefone, eu quero que mostre um mapa e o navegador de tempo. Basicamente isso, eu quero consumir dessa forma. Beleza. Então, agora vamos vir aqui em Dashboard Settings, por exemplo. Você consegue configurar alguma outra propriedade do dashboard conforme você achar mais interessante. Eu posso clicar com o botão direito aqui e clicar aqui embaixo em Publish to Server. Eu não tenho nenhum... uma coisa que é importante. Dentro desses meus hubs, eu preciso criar um determinado grupo que é onde vai receber esses meus dashboards. Então, eu vou colocar aqui, ó, Dash Group, que é como se fosse um container de dashboards, basicamente. Então, vou fazer aqui um Finish e um Publish. Vamos publicar esse cara dentro do meu servidor. Lembra que eu falei que tinha algumas aplicações dentro do serviço do DataZen? Uma delas era o Viewer, aquela aplicação que eu conseguia visualizar os meus relatórios publicados. Para acessar esse meu Viewer, o endereço do meu servidor, se você não colocar nada e colocar só o endereço do servidor, ele já vai completar com esse Viewer na sequência. Então, eu vou acessar aqui com as mesmas credenciais. Vou fazer o login. Vamos ver se ele já publicou, ele faz algumas validaçõezinhas. Minha conexão está mostrando que não está tão boa assim, mas eu acho que para o nosso cenário aqui está o suficiente. Então, eu acessei a aplicação de Viewer. Então, essa aqui é a interface gráfica para consumir esses KPIs, esses dashboards. Essa informação visual que eu tenho aqui, esse DataZen escrito aqui em cima e tudo mais, é customizável, fontes e tudo mais. Você pode criar o que a gente chama de pacote de custom branding, um branding customizado. Se eu clicar em KPIs, eu consigo ver todos os KPIs que eu tenho acesso, dashboards do mesmo jeito. Se eu clicar em cima de um dashboard, ele vai renderizar isso no browser para mim com HTML5, então qualquer browser moderno que renderize HTML5 conseguiria conectar isso daqui sem maiores problemas. Uma coisa que é interessante, quero testar a visualização de celular e não tem um celular, basta vocês reduzirem a tela para que, por exemplo, a altura seja maior do que a largura. Então, ele já está trocando por um formato de visualização como se fosse um celular. Ó. Lembra que a visão do celular aqui na esquerda maior é o que eu fiz no meu Publisher, e aqui eu consigo navegar nesses meus dados da mesma forma. E se eu expandir, eu consigo visualizar isso. Obviamente, aqui eu não consigo mostrar um dispositivo móvel para vocês, mas se o dispositivo móvel estiver na vertical, ele vai mostrar essa visualização aqui, e se ele estiver na horizontal, ele vai mostrar a visualização que a gente chama de master. Eu posso trocar o template aqui também. O DataZen tem alguns templates para os dashboards. Então, por exemplo, quero deixar preto, quero deixar ele azul, com padrão azul, eu consigo setar algumas dessas configurações. Beleza? Então aqui o objetivo era mostrar para vocês o panorama geral de como criar essas aplicações do DataZen. Eu vou voltar aqui para a nossa apresentação, que é o DataZen Publisher, conforme a gente já viu. E na sequência, então eu comentei com vocês que o DataZen está vindo para dentro do Reporting Service, então na verdade o Reporting Service está recebendo uma repaginada muito grande para a versão do 2016, isso aqui ainda não tá aberto no CTP público, mas deve vir em breve. Então onde você teria os relatórios tradicionais do Reporting Service, que a gente chama de relatórios paginados, são esses aqui na parte inferior. Vai ter um recurso novo chamado de favoritos. Então, assim que vão estar associados ao seu usuário. Então, toda vez que você acessar o Report Manager, que essa aqui é a carinha nova do Report Manager, você vai poder ver quais são os relatórios móveis que estão utilizando as informações do DataZen, a tecnologia do DataZen, os indicadores que vocês gostariam de visualizar também, e os relatórios paginados tradicionais. Uma coisa que é interessante é que a Microsoft já anunciou, a gente já anunciou que o conjunto de aplicações móveis que a gente tem hoje com o Power BI e o conjunto de atualizações de aplicativos móveis que a gente tem hoje para suportar o DataZen, eles vão ser unificados.
Então vai ser um único conjunto de aplicativos, né, um para cada dispositivo móvel. E se você tiver as permissões, obviamente, assim que você conectar no servidor de Reporting Services com esse dispositivo móvel, você vai ver os indicadores que você tem acesso. Então você vai conseguir consumir isso dentro do dispositivo móvel também. Então assim, está ficando bem mais interessante visualmente. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria comentar com vocês. Uma horinha é pouco para a gente trabalhar com tudo que a gente tem disponível dentro do DataZen. Aqui a gente olhou bem, por cima a gente arranhou a superfície do que é possível. Ainda tem, por exemplo, fazer os data views parametrizados, personalizados, tem alguns outros conceitos, mas espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais da arquitetura como ele é hoje e como fazer essa criação, quais são as restrições, quais são as recomendações que a gente tem quando estamos criando uma visualização para um dispositivo móvel. E é basicamente isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que vocês conseguem postar aqui, né? Tem o chatzinho aqui, então beleza. Tem uma dúvida que o pessoal publicou aqui, que é para confirmar se existe o Publisher App para Windows 7. Existe sim. Inclusive esse Publisher App, ele estava em beta. Agora em outubro a gente lançou a versão RTM dele, né, a versão final, né, obviamente fixes e novas features podem vir a serem incorporadas a ele, mas temos sim, inclusive para cenários corporativos, é muito comum que a loja do Windows seja bloqueada, né, nos ambientes corporativos. E aí o que acontece? Você não conseguiria instalar a aplicação do Publisher diretamente da loja. Como não há um mecanismo de instalar o DataZen Publisher da loja por fora da loja, você pode usar o aplicativo de Windows 7, mesmo no Windows 10, no Windows 8, no 8.1, da mesma forma, sem nenhum problema. Ele é compatível também. A gente só recomenda usar o da loja porque ele utiliza, né, aquele look and feel, interface mais moderna, enfim. Mas em questões de funcionalidade não deveria ter diferença em usar o Publisher de Windows 7 e o Publisher de Windows 8. Temos mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem, vocês podem publicar, não tem nenhum problema, né? Espero que... Eu sei que já está um pouquinho tarde, mas estamos aí ainda. Fala, Tiagão. Tem umas duas perguntas aqui. Além dessa que você comentou, tem uma outra pergunta. Se é possível aplicar filtros dinâmicos nos KPIs. Filtro dinâmico nos KPIs? Não, nesse caso não. Os KPIs eles são diretos baseados na consulta que você criou. Nesse caso, o que a gente acaba recomendando é mostrar um KPI, talvez um pouco mais genérico, e aí ter um dashboard associado a esse KPI, e aí você usar esses filtros dinâmicos no dashboard, que aí sim é possível, né? Usar queries parametrizadas e assim por diante. Então, talvez pudesse ser uma alternativa, mas no KPI não tem essa possibilidade. A única configuração que a gente tem é a frequência de atualização com que a query é executada contra o sistema de origem que vai trazer os dados para o KPI. Basicamente é isso. Bacana. Tem mais uma aqui. Se o dashboard ele pode ficar atualizando sem a intervenção do usuário. Acho que um refresh automático, né? Isso é uma feature bastante pedida. Hoje, nativamente, a resposta é meio triste. Não temos uma feature embarcada nele que faça isso. No entanto, eu já trabalhei com alguns clientes que precisavam de um recurso semelhante a esse, por exemplo, para mostrar numa TV. Era um cliente que tinha numa sala de reunião, tinha uns 5 ou 6 TVs grandes ao redor da sala de reunião, e sempre que a reunião ia, lá tinha todos os principais indicadores da companhia. Então, o que a gente fez? A gente utilizou o Viewer, que é a aplicação para consumo no browser, e colocou um add-in do navegador que fizesse esse refresh de tempos em tempos. Aí, para a grande maioria dos navegadores, né, a gente tem vários plugins desses, inclusive a maioria deles são gratuitos e tem muitos deles que não tem propaganda, não tem nada, só faz a atualização. Então hoje é uma das alternativas que a gente teria para esse cenário. Mas até onde eu sei, isso daí está uma
é um dos itens que está nas listas de implementação do time de produto, mas a gente ainda não está assumindo que vai ser criado agora, não, mas está na lista lá. Alguma hora provavelmente deve sair isso. Como eu disse, o time está gastando grande parte dos esforços atualmente para fazer a mescla da arquitetura atual do DataZen com o Reporting Services, né? Então vocês podem imaginar que não é um switch tão simples assim, né? Mas com certeza isso é uma feature que está sendo bastante requisitada, então dentro em breve vai ter, e uma das soluções alternativas hoje seria fazer dessa forma, né? Ter uma atualização do browser. Beleza? Legal, tranquilo. Tem mais, só a última aqui. As outras que o pessoal foi fazendo, eu passo para você. Aí depois, se o pessoal quiser entrar em contato contigo também, eles podem tirar as dúvidas. Na verdade, primeiro é um comentário de um participante que eu achei bem legal, falando aí, dando feedback muito bom para você, que foi a melhor palestra que ele assistiu aqui hoje no evento, que legal. as suas explicações e as demos que você fez foram fantásticas e que ele curtiu muito, cara. Tá dando parabéns aí para você. E a última pergunta, talvez para a gente fechar, é a pergunta aqui do Pedro. Qual é a relação aí do Power BI com o DataZen? Ele está perguntando qual é o futuro do DataZen com o Power BI. Se tem alguma relação ou não, são produtos diferentes? Hoje são produtos diferentes. Na verdade, eu já está meio até esperando alguém perguntar isso daí, porque é o que já está, que todo mundo está realmente perguntando. Tinha muito relacionado a esse roadmap que realmente ele era NDA, a gente não podia divulgar. O que a gente pode divulgar hoje é o que está que já saiu num post público está no blog do SQL Server Insider, se eu não me engano, é um dos blogs lá do MSDN. Então tem um roadmap para a parte de reporting. Então, o que a gente está fazendo hoje, que está aberto já, é que o DataZen está indo para dentro do Reporting Services, então a gente não deve ter mais um servidor de DataZen, a gente vai ter servidores de Reporting Services, né? Então, ou seja, como a gente tem hoje, ele está indo como um recurso lá dentro. Nós vamos oferecer caminhos de ferramentas para poder fazer a migração do que a gente tem hoje no DataZen Server de hoje para o Reporting Service, então vocês podem ficar tranquilos, o que vocês estão desenvolvendo vai ser migrado. A gente ainda não tem a lista de confirmação de se todas as features que a gente tem hoje no DataZen vão ser migradas para dentro do Reporting Services também, a gente deve anunciar isso em breve, né, algumas coisas que entram e que não entram, isso é importante também. Mas quanto ao Power BI, tem algumas coisas que a gente ainda não está podendo abrir muito, mas assim, a ideia é que a gente faça essa mescla, a Microsoft está comprometida em o quê? Hoje, por exemplo, se você for fazer uma aplicação para publicar em nuvem, você tem que usar lá, por exemplo, o Power BI Desktop. Se você for fazer uma aplicação móvel hoje que é para on-premise, você tem que usar o Publisher App. Então, eu não estranharia num futuro ver uma mescla dessas ferramentas de criação. Isso não seria nada absurdo assumir isso também. Então, assim, a gente já anunciou também que as aplicações vão ser, as aplicações móveis, elas serão integradas. Então, hoje a gente tem aplicações para iOS e para Android do Power BI, e hoje a gente tem aplicações para iOS, Android, Windows Phone do DataZen. A gente vai mesclar essas informações. Outra coisa que a gente anunciou é que a Microsoft está trabalhando forte no que a gente está chamando de BI híbrido, né? Ou seja, onde você tem experiência de dados que estão sendo, ou de renderização de informações que estão sendo feitas na nuvem, hoje, por exemplo, o Power BI, com os dados que estão on-premise. Então, por exemplo, uma das features que a gente anunciou foi que você vai poder pinar dentro do Power BI, né, a renderização web baseada em nuvem, relatórios que estão no Reporting Services on-premises, por exemplo, dentro da sua corporação. A gente já lançou um conector que possibilita com que dados não fiquem armazenados dentro da nuvem, que sejam usados no momento da renderização, que é quando você utiliza o conector de análise services on-premises, né? Que você pode ler os dados diretamente de um análise services on-premises. Mas, basicamente, isso é o que a gente está, vamos dizer assim, está público hoje, que a gente pode comentar. Mas, assim,
Eu não estranharia ver um merge disso daí para o futuro. Então, assim, o DataZen ele já está indo para dentro do Reporting Service. A gente já anunciou que a gente consegue pinar coisas do Reporting Service para dentro do Power BI. Outra coisa que a gente mostrou no PES Summit desse ano, que aconteceu aí há 2 ou 3 semanas atrás, é, são outros recursos que a gente vai estar colocando junto do Power BI, lá o Excel, para renderizar via como se fosse um Excel Services, ou pinar um relatório como um todo dentro do Power BI, alguma coisa parecida com o que a gente tem no Power Map hoje dentro da nuvem também. Então, assim, hoje, infelizmente, a gente não consegue abrir muito e tem muita coisa que os times de produto ainda estão mantendo internos porque são sujeitos à mudança, então eles não criam tanto alarde relacionado a isso. Mas o direcionamento é que a Microsoft está querendo num futuro, seja agora para 2016 ou mais para frente, é o seguinte: um conjunto de aplicações para você criar esses relatórios, sejam móveis ou interativos, independente se você for jogar para a nuvem ou se for jogar para on-premises. Hoje a gente ainda tem essa separação, mas o direcionamento é que isso seja unificado. Espero que eu tenha respondido a dúvida de acordo com o que esperava, mas enfim, algumas coisas a gente ainda não pode, infelizmente, abrir, mas eu tenho um link. Pode procurar no blog do SQL Server Insider, tem bastante informação lá, um roadmap da parte de Reporting Service, então ele fala bastante do que está por vir com Power BI e com Reporting Services também. Então lá é a visão mais atualizada do roadmap de Reporting Service, e ela é bem recente, ela saiu na mesma semana, acho que 1 ou 2 dias antes do PES Summit desse ano, então deve ter umas 3 semanas esse post, então eu recomendo dar uma olhadinha lá. Show de bola. Obrigado, Thiago. Obrigado mesmo. Aí o pessoal que tiver mais alguma pergunta, se quiser entrar em contato, fica à vontade. Tem bastante gente aqui te parabenizando também, que foi muito bacana, cara. Também achei muito, muito boa a apresentação, mesmo eu não sendo focado nessa parte de análise, eu achei sensacional. Vi algumas coisas aí que eu nem imaginava que já pudesse ser feito, cara. Parabéns. Legal, obrigadão. Valeu. Então é isso aí, gente. Obrigado por vocês terem acompanhado aí mais essa sessão. Se você ainda tiver por aqui, temos mais uma sessão aí para encerrar o dia de hoje. Então espero que vocês estejam curtindo, aproveitem e vão aprender muito aí sobre SQL Server. Obrigado, gente. Obrigado, Tiagão. Bom Valeu, até a descanso aí. próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, pra vocês também. Tchau, tchau.